Bom, para iniciar a falar sobre problema de pesquisa, eu trouxe para vocês novamente o gráfico, onde fala que o tema ele é o total, depois nós temos o problema e os objetivos. Então, ele vai o quê? Diminuindo até achar o foco do seu artigo. Eu te dou uma dica, pegue um papel, uma caneta e vai escrevendo tema, problema e objetivo. Dessa forma, desenhando, depois para escrever fica mais fácil. Usa post-it, usa o que quiser, mas lhe garanto, você pega a caneta e faz o desenho. Seu problema é algo grande, o seu tema, perdão, é algo grande, depois o problema, depois os objetivos, certo? Então, o problema. Primeiro, olhe para o seu tema, que é o maior, e veja um problema. Ache o problema. Depois que você achar o problema, qual a causa deste problema? O que está causando o problema dentro da empresa? O que está causando este problema? Primeira coisa, tenha um foco. Este foco pode ser a empresa que você trabalha, uma empresa do lado de casa, uma organização dentro de casa, onde for. Qualquer projeto ou qualquer TCC, trabalho, artigo, tem que ter um foco. Então, primeiro, você pensou no tema, o problema tem que ter um foco. Esse problema está causando isso. Então, por exemplo, eu quero falar sobre treinamento e desenvolvimento. Qual é o foco? O foco é a empresa que eu trabalho. Então, é o problema de ter de treinamento ou não ter. Qual é a causa desse problema? Tem treinamento, mas não é eficaz? Ou não tem treinamento nenhum? Já é um problema, tá vendo? Qual o impacto desse problema na organização? Ou onde você quer buscar? Por exemplo, se não tem treinamento de desenvolvimento, o impacto é que eu tenho uma produtividade menor, eu posso ter uma desmotivação dos meus funcionários. Então, na hora que eu vejo o problema, eu tenho que pensar na causa dele e o impacto dele na organização. Pronto, aí você já escreveu o seu problema de pesquisa. Um estudo de caso, ele é feito dentro de uma empresa e você pode olhar para os problemas dentro dela, como está escrito aqui embaixo. Então, tenha esse foco. Não tente achar os problemas do mundo todo. É muito... Na hora que a gente está escrevendo, a gente tenta encontrar o problema do treinamento e desenvolvimento nas organizações. Só que é muito grande. Como é que você vai estudar todas as organizações? Tenha um foco. Eu vou ver aonde? Na organização tal. Eu vou ver aonde? Na empresa tal. Porque aí você consegue delimitar o seu projeto, você consegue delimitar o seu tema, certo? Então, comece a escrever, igual eu falei, tudo que você está pensando sobre o seu problema. Todas as causas, todos os impactos, porque daí você vai tirar os objetivos. Então, vai fazendo os rascunhos à mão, mesmo aqui, os rascunhos que você vai ver que vai te ajudar muito. Outro detalhe, não necessariamente todo problema tem solução. Você não precisa pensar que todo problema vai ter uma solução. Você pode achar um problema e no final não ter solução nenhuma. Ah, não tem como, né? Essa empresa não tem como resolver os problemas de treinamento porque eles não têm dinheiro suficiente para pagar. Ou, por exemplo, a empresa é uma microempresa e não quer aceitar contratar alguém para fazer o financeiro, alguém para fazer o marketing. Então, nem todos os problemas têm solução, certo? E nem sempre aquilo que você está pensando que é. Às vezes você quer ver, por exemplo, que os seus funcionários eles estão desmotivados por conta da pandemia. Porque a comunicação não é eficiente. Então, por exemplo, o tema é comunicação e cultura organizacional. Qual o problema? A comunicação não é eficiente nos impactos da pandemia. Será que a comunicação está sendo eficiente? Não está? Você acredita que não está, não? Na minha empresa, aquela chefe é péssima, a comunicação é péssima. Tá todo mundo desmotivado, mas é uma opinião sua. Quando você faz o questionário, todo mundo responde, todo mundo está feliz. Então, nem sempre a sua visão é aquela que vai dar a resposta. Mas isso a gente deixa lá para o final. Então, o problema de pesquisa, não necessariamente o problema tem que ter uma solução. Então, outra coisa que eu escrevi aqui, no âmbito do TCC,
No pré-projeto, peça sempre um estudo de caso, um local que você vai estudar. Se você quer, por exemplo, observar o impacto dos estudos ou da motivação dos estudantes de administração, escolha um local, uma cidade, escolha uma organização, delimite o seu tema. Não tem como você fazer do DF inteiro. Do DF inteiro, deixa para fazer uma dissertação de mestrado, deixa para fazer uma tese, uma monografia. Lembrando que o artigo são 12 páginas. Então, sempre quando você delimita o seu artigo, ele fica mais robusto, tá? Muitos alunos vêm com as ideias assim, professora, eu quero descobrir a desmotivação dos funcionários na pandemia. Que bom, quais os funcionários? Quem você vai entrevistar? Onde você vai entrevistar? Porque você não vai ter como fazer você vai delimitar, que é a amostra. Você delimita, eu tenho uma população e eu faço um recorte. Então, pense bastante nesse recorte, tá ok? Não tente estudar os problemas de forma ampla. Pense sempre menor. Outro detalhe. Então, quando você vai escrever, aí você vai escrever o seu problema de pesquisa. Você especifica o que você vai pesquisar. A definição de um problema de pesquisa pode ser em forma de um questionamento. O questionamento apresentado é realmente um problema que precisa de solução? Ou é apenas uma curiosidade? Também pode ser uma curiosidade sua. Existem evidências para esse problema? Sim. Então, esse é quando você vai escrever o seu problema de pesquisa, tá certo? Pense na causa, no impacto e onde vai fazer, lhe garanto que você vai conseguir, tá certo? Tem mais vídeos, esse foi só do problema.